Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais um fim de semana nas nossas vidas e ocasião para nos encontrarmos. Aqui estamos, você diante do seu televisor, eu aqui. Programa Luz da Vida, na Rede Século XXI. 30 minutos, um presente de Deus, durante o qual somos convidados a aprimorar a nossa fé católica, conhecer um pouco mais a riqueza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a luz da vida. Na linguagem coloquial, quando uma pessoa está atrapalhando a nossa vida, dificultando a nossa vida, nós nos desagradamos profundamente. Na verdade, ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de enfrentar obstáculos, os percalços da vida, os impedimentos para que realizemos os nossos sonhos, os nossos projetos. Geralmente, quando dificuldades acontecem na nossa vida e essas dificuldades são causadas por pessoas, a tendência natural é que venhamos a nos indispor com essas pessoas, a reclamar dessas pessoas, a questionar essas pessoas, até, em alguns casos, a enfrentar essas pessoas. É perfeitamente compreensível. Nós não gostamos de obstáculos, de dificuldades. Não nos agradamos quando pessoas atrapalham nossos planos. São uma dificuldade para a concretização dos nossos projetos. Mas, e quando quem atrapalha a nossa vida é Deus? E quando o causador desta dificuldade é o próprio Deus? O nosso Deus nos ama, isso é uma verdade de fé. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único sentimento de Deus para conosco é amor. A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz de forma contundente: Deus é amor. Mas quem ama atrapalha a vida da pessoa amada? Sim ou não? A resposta é sim. Às vezes, o amor leva o amante a atrapalhar, a dificultar a vida da pessoa amada. Você está estarrecido com essa afirmação? Não fique. Se você é pai ou você é mãe, você não fica chocado com essa afirmação. Talvez quem nunca teve a experiência da paternidade e da maternidade, ou seja, quem nunca foi pai, quem nunca foi mãe, quem nunca cuidou de um filho, seja ele da sua natureza, tenha ele saído das suas entranhas ou não, filho adotivo, quem cuidou dos outros como se fossem filhos e dedicou amor verdadeiro para eles, sabe do que eu estou falando? Vamos a um exemplo bem claro. A criança fica encantada com aquela coisa vermelha, bonita que está na prateleira e que a mãe sabe aquilo é veneno para matar mosca, veneno para matar rato. A criança não sabe, não tem a noção disso e encantada com aquelas bolinhas vermelhas, tenta subir na prateleira para pegar aquelas bolinhas e talvez colocar na boca. É uma criança. Não sabe do que se trata, pensa que é um confeito, um bombom, um pirulito. E a mãe, vendo o filho tomar a iniciativa de chegar àquele veneno, não permite, dificulta, tira a cadeira, tira a escada, tira o objeto que se coloca entre a criança e o veneno. Você não vai chegar até ali. E a criança chora, e a criança esperneia, e a criança grita, e a criança protesta, e a criança faz a sua chantagem emocional.
Mas a mãe não pode permitir que a criança obtenha o seu intento, porque ela vai morrer, ela morreria se ela ingerisse aquela bolinha que é veneno, e o veneno mata. A mãe então age corretamente, impedindo, atrapalhando, dificultando a vida dessa criança. O projeto dessa criança é: eu quero aquela bala, eu quero aquele bombom, eu quero aquela coisinha bonita para colocar na boca. A mãe diz: não. Mas eu quero, a senhora me ama, tem que deixar. É exatamente porque eu amo você que eu não posso deixar. Por isso, agora, eu vou atrapalhar a sua vida, vou dificultar a sua vida, vou colocar obstáculos na sua vida. Se você compreendeu isto, se você já fez isso muitas vezes com o seu filho, se você continua a fazer isso com o seu filho, você já entendeu o tema desse nosso programa. Quando Deus atrapalha a nossa vida. Muitas pessoas não gostam de ser atrapalhadas, nem por Deus. E brigam. E se indispõem com o próprio Deus. O Senhor não permitiu. O Senhor não me deu. O Senhor não me concedeu. Por isso não rezo mais. Por isso não vou mais à missa. Não quero conversa com o Senhor. Quanta criancice. Quanta infantilidade. Quanta falta de fé. Hoje eu quisera, com esse programa, ser instrumento para a cura de Deus nesses corações. Pirracentos, birrentos, com perdão da palavra, que andam brigados, indispostos, inimigos, talvez, em alguns casos, do próprio Deus, porque viram seus planos fracassados, porque viram seus planos frustrados. Outra coisa que vamos tratar ainda nesse programa é a causa do impedimento, é a causa da frustração. Há situações em que quem impede nossa vida, quem atrapalha a nossa vida, quem dificulta a nossa vida é Deus. Em outras situações não é Deus. São pessoas de carne e osso, vivinhas da Silva. Outras vezes, quem impede a cada um de nós de realizar os seus sonhos, nem são as outras pessoas, nem o diabo, nem Deus, mas nós mesmos. E outras situações é o demônio que impede. Ele é o obstáculo. Mas hoje vamos falar sobretudo do impedimento que é Deus. Quando Deus dificulta, quando Deus atrapalha, quando Deus coloca entraves, coloca pedras na nossa vida. O primeiro texto, surpreendente, que eu queria citar e tecer alguns comentários sobre ele, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 7. Vejamos esse belíssimo texto que poucas pessoas leem e menos ainda comentam. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tencionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É simplesmente impressionante. Aqui nós temos os apóstolos. Eles estão cheios de fervor, cheios de, diríamos em linguagem atual, ardor apostólico, de vontade, de gana de evangelizar, de levar a boa nova a tantas pessoas que não conhecem nosso Senhor. Mas o Espírito Santo não permitiu. Mas o que é isto?
o Espírito Santo atrapalhando a vida dos apóstolos, coitadinhos, que querem evangelizar. O Espírito não está contradizendo o próprio Deus que diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura? Porque aqui o Espírito impediu os apóstolos de evangelizar em outros lugares. Aqui nós temos dois impedimentos. No primeiro versículo, o Espírito Santo não permitiu. Logo depois, eles queriam ir para outra parte da Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Pronto. E agora? Dois impedimentos. Se fosse impedir de roubar, impedir de matar, impedir de fazer o mal, tudo bem, diz uma pessoa desavisada. Mas impedir de evangelizar? Como é que se explica isto? Evangelizar não agrada a Deus? Por que o Espírito impede os apóstolos de evangelizar? De fazer aquilo que agrada a Nosso Senhor, que é a missão precípua da igreja. No próximo bloco, nós vamos responder a essas questões. Existem motivos em Deus, e só Ele sabe, quando aquilo que em si é bom, mas por causa de outros elementos, aqui e agora, não convém que aconteça. Por isso, Deus entrava, proíbe, não permite, dificulta, atrapalha. Como crianças birrentas que nós somos, que não temos a visão do conjunto, não conhecemos um tantinho assim da realidade, dos aspectos que interagem, dos precedentes, dos concorrentes e dos consequentes, ficamos indignados e revoltados porque queremos uma coisa boa e ela não aconteceu. E mais revoltados ainda ficamos quando descobrimos que é Deus o causador desse entrave, desse percalço, dessa dificuldade. Você está curioso? Quer saber por que Deus às vezes atrapalha a nossa vida, mesmo quando estamos a fazer aquilo que lhe agrada? Eu quero fazer o que agrada a Deus. Só que é Deus quem está me atrapalhando. É Deus quem está me dificultando a vida. Eu queria compreender isto. Vai compreender no próximo bloco.